Amém. Graças e paz, irmãos, aos que estão aqui e aos que nos acompanham também através da nossa página no Facebook, né, e também pelo YouTube. É sempre um prazer poder estar aqui, tendo esse privilégio de transmitir a palavra, transmitir a mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações. E o nosso pedido para o Senhor é que Ele fale, né, através de nós, e que nós possamos sair daqui impactados pelo poder da palavra dEle. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 33. Nós vamos ler dos versículos 12 até o 22. Salmos, número 33, de 12 até o 22. Talvez a minha versão vai ser um pouquinho diferente do que vai passar aí na tela para vocês, mas vai dar para acompanhar. Vamos lá então. Diz assim o texto: Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos e bendizemos o seu nome, pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos como igreja reunidos, ó Pai, ainda que não da maneira como nós queríamos, ó Pai, com todas as pessoas aqui, podendo cultuar e louvar ao Senhor e ouvir a sua palavra, mas obrigado, Pai, pela tecnologia, obrigado pelas ferramentas que o Senhor nos deu, Pai, para que nós pudéssemos levar a tua palavra, ainda além do que se nós não tivéssemos elas, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nos transforme, nos renove, nos faça conforme a sua palavra, Deus. E que nós possamos sair daqui dessa noite diferentes, Pai. Que nós possamos, ao final desse culto, ter entendido aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, que eu dei aqui, é a esperança da nossa alma. E é inegável que nós estamos vivendo dias muito difíceis, momentos turbulentos, cheios de dúvida, né, de medo, de incertezas. São dias onde a nossa alma, muitas vezes, ela se esbarra nas nossas fraquezas e nos nossos medos, né? Às vezes, na ânsia que nós temos de nos libertar disso, nós acabamos aí metendo os pés pelas mãos e nos precipitando, né? Nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos e no nosso próprio entendimento também. A gente acaba querendo resolver as coisas do nosso próprio jeito, muitas das vezes, né? Só que nós, no meio disso, nós percebemos que o nosso jeito, a nossa maneira, ela é falível, né? Porque nós somos falhos. E do nosso próprio jeito a gente vai perceber que, na grande maioria das vezes, nós não conseguiremos obter êxito naquilo que nós vamos fazer. Obrigado, Vitinho. E ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando por dias ainda turbulentos, dias ainda de dúvida, dias ainda de incertezas. Quando a gente pensa que agora vai, surge outra incerteza, outra dúvida. Nós passamos aí quase um ano dentro de uma pandemia, esperando por uma solução. Precisa sair a vacina, aí a vacina saiu. Vixe, agora vai. Aí começam as incertezas, né?
Aí aparece um falando que a vacina não serve, aparece outro falando que a vacina é da China, que não vai prestar porque ela é da China. E aí, novamente, a gente se encontra naquele momento de dúvida, naquele momento de incerteza, sem saber para onde ir, né? E o salmista aqui, inspirado por Deus, ele nos traz aí alguns versículos para nos provar que existe um, e apenas um, que é um ser totalmente infalível. Um ser no qual não contém erros, ele não falha, ele não mente. E nele sim nós podemos confiar. Amém? O Salmo 33, ele é um salmo de louvor, um salmo que descreve o ato de louvarmos, né, ao Senhor. É um salmo que chama os fiéis de Israel para louvarem a Deus, para esperarem e para confiarem no Senhor em toda circunstância. Outra característica que o Salmo 33 tem é que ele apresenta, no caso, é que ele tem o objetivo de trazer para nós, fazer com que nós cumpramos algumas tarefas do nosso dia a dia, tarefas comuns do nosso dia a dia, com mais alegria, né, com mais contentamento no Senhor. E essa alegria, esse contentamento, ele se baseia no fato de nós estarmos em total conexão com Deus, né, sempre nos lembrando que a justiça do Senhor sempre recairá sobre as nossas vidas, certo? Então vamos lá para o texto novamente, para a gente poder entender um pouco melhor. No versículo 12, o salmista começa dizendo, né? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Esse versículo é um versículo muito conhecido, né, por todos nós, pela grande maioria de nós, que estamos acostumados com o ambiente da igreja, de culto, né? Muito se fala nesse versículo, muito se cita esse versículo. E, na maioria das vezes, quando nós ouvimos esse versículo, prontamente, nós já associamos ele com um governo terreno, né? Muito pelo fato de que quando nós ouvimos nação, como é feliz a nação, prontamente nós já associamos isso com um país, com um estado, com uma cidade. Tanto que é muito comum a gente ouvir esse texto perto de um período político, né, perto das eleições. E a gente traz a ideia para ele de quê? Que os governantes, aqueles que vão administrar uma nação, um lugar ali, eles precisariam se render ao Senhor, se converter ao Senhor, para que dessa maneira aquela nação pudesse ser uma nação próspera e uma nação feliz, né? E é isso que nós acabamos entendendo. Obviamente, né, é claro que não haveria problema algum em que nós orássemos, e nós precisamos fazer isso, para que os nossos governantes se rendam ao Senhor, entendam quem é Jesus, entendam que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que somente nele nós podemos encontrar salvação. É lógico. Nós devemos orar pelo máximo de pessoas possível para que isso aconteça, né? Mas eu gostaria de convidar você a investir um pouquinho mais de tempo comigo nesse versículo, para que a gente pudesse entender exatamente do que o salmista está falando. E para a gente entender o conceito de nação aqui que o salmista cita, é coerente a gente se lembrar que foram palavras ditas especificamente ali, diretamente para o povo de Israel, certo? E nós sabemos também que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus para ser salvo, é a nação escolhida por Ele, né? Só que, por outro lado, nós também sabemos, como diz lá em Efésios 1:5, que existe um outro povo que foi recebido em amor, por adoção, né? Por amor em Jesus Cristo, para também desfrutar e gozar dessa mesma salvação que o povo de Israel vai desfrutar, né? E aí surge uma pequena dúvida. Então, se a nação que o salmista está falando aqui, ele não está se dirigindo especificamente a um governo ali, a um país, a um lugar específico, e também não está se dirigindo especificamente à nação de Israel, a quem então será que ele está se dirigindo, né? E para isso, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 6 e 7, para nos ajudar a entender então esse conceito de nação que o salmista está querendo nos passar aí. Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim o texto, ó. Não pensemos que a palavra de Deus falhou,
pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fala que nem todos os descendentes de Israel são Israel, ele está querendo dizer o seguinte, que não é o lugar geográfico ali, onde eles estão, né? Não é um país, não é um estado, não é uma cidade, não é um governo, mas é um povo, certo? E ele continua o exemplo falando sobre Abraão. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. E o que ele quer dizer com isso? Que nem todos aqueles que são nascidos de Abraão são filhos na fé de Abraão, são escolhidos por Deus. E já que a gente tocou no assunto dos escolhidos por Deus, isso nos leva para a segunda parte do versículo 12, do capítulo 33 de Salmos, que nós lemos. A segunda parte do versículo diz que esse povo feliz, essa nação, é o povo escolhido por Deus para lhe pertencer. E geralmente a ideia que nós temos, quando nós lemos o Salmo 33, 12, só a primeira parte do versículo, é uma ideia de que é algo que deve partir de nós, né? Bendita é a nação cujo Senhor é o Deus. Então, a gente tem a sensação aí, se a gente parar aqui, né, nesse trecho, a gente tem a sensação de que é algo que precisa partir de nós, que nós precisamos escolhê-lo, que nós devemos ir atrás, segui-lo, né? E só que quando nós lemos a parte B do versículo, está dizendo o quê? Que é o povo que Deus escolheu para lhe pertencer. Então aí isso já muda um pouco a configuração do que a gente entende. Então bendita, né, feliz é a nação que Deus, né, cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para ser sua herança. Então existe uma diferença entre sermos escolhidos por Deus e escolhermos a Deus. E nós vamos entender a diferença que existe. E a Bíblia, ela fala sobre isso em vários versículos, né? Sobre Deus ter nos escolhido, sobre Deus nos escolher. Inclusive aí na sequência do versículo 7 de Romanos 9, na parte B do versículo 7, fala, pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Aí fica evidente que Deus fez uma escolha. Deus escolheu a geração de Isaque para ser considerada descendência de Abraão. E também nós podemos olhar, por exemplo, para o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, que é outro versículo muito conhecido, que diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então nós entendemos que o salmista, quando ele está falando sobre nação, ele está se referindo ao povo de Deus, certo? Não é um lugar específico, não é um país, não é um estado, não é uma cidade, não é um governo. É o povo de Deus espalhado pela terra, povo que ele escolheu para o seu propósito e para a sua obra. E aqui, irmãos, a gente poderia estender essa discussão aqui por horas e horas, né, falando a respeito de nós escolhermos a Deus, nós sermos escolhidos por Deus. A gente poderia travar um duelo aqui entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas isso não é o objetivo da mensagem, né? Mas eu gostaria de deixar aqui um pequeno questionamento para que você pensasse. Você acha que é melhor nós escolhermos a Deus ou nós sermos escolhidos por Deus? Irmãos, eu penso que há muito mais proveito em nós sermos escolhidos por Deus. Pelo simples fato de que nós, por nós mesmos, nós não sabemos fazer boas escolhas. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós mudamos de opinião o tempo inteiro. E ainda que por um lapso de bom senso, de boas intenções, a gente faça boas escolhas, a gente muda de ideia com muita facilidade. Então eu penso que, ao passo que nós escolhêssemos a Deus, no minuto seguinte nós já mudaríamos de ideia. Porque é assim, como que funciona a cabeça do ser humano? O ser humano, ele coloca uma meta, um objetivo na vida dele. Eu preciso alcançar isso. E ele trabalha para alcançar aquilo. E quando ele alcança aquilo, ele já não se sente mais satisfeito por ter alcançado aquilo.
E aí ele já acha que já não tem mais aquilo que ele precisa. E aí ele começa de novo a buscar outras coisas. Então seria dessa mesma forma, se nós escolhêssemos a Deus por nós, por aquilo que nós queremos, que nós pensamos, nós achamos que é melhor, eu tenho certeza que quando Deus colocasse um não na nossa frente, nós não escolheríamos mais Ele. Agora, se nós formos escolhidos por Deus, aí a história muda. Por quê? Porque não há absolutamente nada que possa fazer com que Deus mude de ideia. Nós sabemos que é um Deus que não mente, que é um Deus imutável, não é? Que não muda. É um Deus que não muda os seus planos. E Ele vai nos levar para onde Ele bem entender, não é? Se Ele me escolheu, Ele vai me levar, Ele vai fazer com que eu trilhe os caminhos que Ele quer que eu trilhe. E é muito em relação a isso, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e em muitas das suas cartas, onde ele se apresenta como servo. Se nós lermos ali o capítulo 1, primeiro versículo da carta aos Filipenses, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele se apresenta como servo do Senhor. E se nós formos traduzir a palavra servo, no seu original ali, e fazer a melhor tradução para essa palavra, nós vamos ver que a tradução é escravo. Às vezes pode soar pesado, né? Mas esse é o significado da palavra usada por Paulo na sua saudação. Paulo, escravo de Cristo. É dessa maneira como Paulo se apresenta. E o escravo, irmãos, o escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele não escolhe o que ele vai fazer, para onde ele vai, como ele vai agir. O escravo, ele pertence ao seu senhor, certo? E tudo aquilo que o seu senhor ordenar que ele faça, ele vai fazer. Porque ele não tem opção de falar não. Ok? E Paulo, quando ele se diz... E se a gente parar para analisar o contexto em que Paulo estava, para começar ele estava preso, né? Pelo menos falando de Filipenses 1, ele estava preso. Então ele já estava sob um domínio escravocrata, se a gente parar para pensar. Ele já estava vivendo isso, mas era uma escravidão humana. E a primeira coisa que ele deixa claro é que ele não é escravo de homens, ele é escravo de Cristo. Né? E isso já traria ali uma certa... um confrontamento, aí, digamos, com as autoridades humanas. E ele está demonstrando que ele é escravo de Cristo, que ele está disposto a fazer tudo por Cristo, sem questionar a Cristo. Certo? Só que, infelizmente, irmãos, nos nossos dias de hoje, existe um grande movimento no meio cristão, evangélico, de pessoas que rejeitam a mentalidade de servo. Pessoas que eu rejeito essa mentalidade de servo porque eu sou filho, como se uma coisa anulasse outra. Né? É muito mais fácil, nós queremos nos sentir filhos amados, filhos queridos, filhos que recebem tudo de bom do Pai, não é? É muito mais gostoso, muito mais prazeroso do que eu dizer que eu sou escravo de Cristo e estou disposto a ir para onde Ele me mandar, estou disposto a fazer o que Ele quiser que eu faça. É mais confortável dizer, não, eu sou filhinho amado, querido, e vou ser mimado pelo meu pai. Vou receber tudo aqui. Então, já que eu sou filho amado, então eu vou ter o melhor emprego, eu vou ter o melhor carro, eu vou ter a melhor casa, eu vou ter minha saúde em dia todos os dias, perfeitamente. E a gente precisa entender que ser filho amado de Deus implica em uma outra situação. E nós vamos entender um pouquinho mais à frente aqui o que é ser filho amado de Deus. Por que nós precisamos entender que somos, sim, filhos amados de Deus? Nós sabemos que o que Deus fez por nós, ninguém faria. Os nossos pais talvez não fariam o que Deus fez por nós. E aí precisa estar o nosso contentamento e o nosso entendimento de sermos filhos amados por Deus. E o resto é graça, o resto é bondade, o resto é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Agora, o que eu sei... O que eu tenho para a minha vida é que não há absolutamente nada melhor do que ser escravo de Cristo. Ser levado para onde Ele quiser e cumprir tudo aquilo que Ele quiser que eu cumpra. Você imagina o privilégio que nós temos de dizer que somos escravos de Cristo, sabendo quem Cristo é, sabendo o que Ele fez, sabendo da sua obra, sabendo de tudo que Ele tem preparado para nós.
É um privilégio, irmão. Você não está sendo escravo de qualquer um, não. Você está sendo escravo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que não muda, que não mente, aquele que cumpre tudo aquilo que ele promete. Amém? Dando continuidade aí no versículo 13, diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo que fazem. Esses 3 versículos aí, eles nos apresentam 3 motivos pelos quais nós devemos descansar e confiar em Deus. E principalmente sermos gratos por termos sido escolhidos por Ele. Olha só, o primeiro motivo fala da grandeza de Deus, no versículo 13. Né? Porque Ele é tão grande que Ele se curva dos céus e olha e observa toda a humanidade. Ele olha por nós, Ele está nos olhando, Ele nos vê. Tamanha grandeza dEle. O segundo motivo fala do cuidado de Deus, no versículo 14. Se nós percebermos aí, quando o salmista usa do céu, ele observa, né? Do céu ele observa todos os habitantes da terra. Essa palavra observar, ela significa olhar fixamente, atentamente. É o mesmo olhar que um pai ou uma mãe, os pais, têm para um filho quando o filho está começando a aprender a andar. Não é? O filho está dando seus primeiros passinhos ali e os pais ficam em volta, né, cercando e olhando fixamente, atentamente, prontos para no primeiro deslize segurar para que o seu filho não caia e não se machuque. Ou se ele cair, para estender a mão, levantá-lo e fazer com que ele continue andando. É esse o cuidado de Deus por nós. É dessa maneira que Ele olha dos céus e nos observa, com esse olhar atento, fixo, sobre as nossas vidas. E o terceiro motivo, que está no versículo 15, fala sobre o poder criador de Deus. Pelo fato de nós termos sido criados por Deus e Ele nos conhecer tão bem, né, no íntimo de quem nós somos, como descreve tão bem ali no Salmo 139, quando nós lemos, o Senhor Ele conhece então absolutamente tudo que nós somos, simplesmente pelo fato de que foi Ele quem nos criou, Ele quem nos fez, certo? E dando continuidade no versículo 16, ele diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. E nesses próximos 2 versículos aqui, no 16 e no 17, o salmista então ele faz um contraste com aqueles outros 3 motivos que ele deu sobre nós confiarmos e descansarmos em Deus, sobre a grandeza, o cuidado e o poder criador de Deus. Ele dá 3 motivos contrastando com os motivos que nós temos em relação a Deus. Ele nos dá 3 motivos para que nós entendamos que nós não temos essa capacidade e nós não podemos confiar em nós mesmos para a nossa salvação. O primeiro motivo é quando ele fala no versículo 16 sobre o rei e o seu exército. E quando ele fala sobre isso, ele está citando sobre o poder, né? Está nos trazendo a ideia da nossa posição social, do nosso status, sabe? Dos nossos cargos. Ou seja, ele está querendo dizer que nada disso, nenhum dos seus cargos, nenhum do nosso poder aquisitivo, do nosso status perante a sociedade, será capaz de nos salvar. O segundo motivo é quando ele cita, na segunda parte do versículo 16, o guerreiro e a sua espada. E quando ele cita o guerreiro e a sua espada, ele está nos mostrando a força do nosso próprio braço. Ele está falando que com a força do nosso próprio braço, com a força das nossas ideias, com a força dos nossos entendimentos, com a força daquilo que nós achamos ser o melhor, nós também não conseguiremos nos salvar. E o terceiro e último motivo que ele usa no versículo 17, quando ele fala, o cavalo e toda a sua força. Com isso aqui ele está querendo nos mostrar que nenhum artifício, nenhum recurso que nós possamos ter ou conquistar vão ser capazes de nos trazer a salvação. Não importa a nossa influência com as pessoas, você pode ter influência com o presidente da república, isso não será o suficiente para te trazer a salvação. É isso que ele está querendo dizer. E aí no versículo 18, vem a paz para nossas almas. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor.
É interessante que depois do salmista nos alertar para a nossa própria incapacidade diante da nossa posição social, da nossa força, do nosso conhecimento, e também quanto aos recursos ali que nós possamos usar para tentar alcançar a salvação, ele nos apresenta um alento, né? Ele nos traz uma palavra de alívio, de refrigério, de ânimo. Porém, mesmo diante dessa palavra de refrigério, ele nos traz duas condições, né, para que a gente possa receber a proteção que vem do Senhor. A primeira condição que o salmista apresenta no versículo 18 porque ele diz, mas o Senhor protege a todos? Não, ele diz, o Senhor protege quem? Aqueles que o temem. Então a primeira condição é temer ao Senhor, certo? Para que eu receba a proteção do Senhor, primeira condição para isso é que eu tema ao Senhor. E o que significa temer ao Senhor? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Diz assim, e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que o obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? O que é temer ao Senhor, então? Temer ao Senhor, irmãos, se resume no fato de obedecermos aos seus ensinamentos, ter a palavra, e somente a palavra, como norteador das nossas vidas. A palavra, ela precisa nos guiar, ela precisa nos levar pelo caminho. À medida que nós temos a palavra como um norte, ou seja, como o nosso guia de vida, consequentemente, nós estaremos, à medida que nós obedecemos, obviamente, né, a palavra, consequentemente, nós estaremos demonstrando o nosso temor ao Senhor, né? Aqui em Deuteronômio, como diz aqui, né? Pede de você, senão que ande em seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, que obedeça aos mandamentos e aos decretos. É isso, temer ao Senhor é exatamente isso, obedecer a Ele, obedecer a sua lei, obedecer a palavra, somente a palavra. Isso é temer ao Senhor. E a segunda condição que o salmista apresenta, na parte B ali do versículo 18, ele diz, mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. E como é que nós podemos firmar a nossa esperança no amor de Deus? De que maneira que nós fazemos isso? Abra sua Bíblia em Romanos, de novo. Romanos 5, versículo 8. E aqui nós vamos entender o que é ser filho amado de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. O que é estar firmado na esperança do amor de Deus? Romanos 5, 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, Jesus está na Bíblia toda, né? É absolutamente tudo sobre Ele. Tudo aponta para Jesus. É tudo sobre Jesus, né? E quando nós pegamos o trecho em que o salmista diz, né, sobre firmarmos a nossa esperança, no amor de Deus, e nós pegamos e unimos isso com o trecho em que Paulo diz que o amor de Deus está em que Cristo morreu por nós, abre-se um leque imenso aí para o nosso entendimento, né? A gente finalmente consegue entender que, nós entendemos que a proteção de Deus, ela estará disponível para nós à medida em que nós, primeiro, obedecemos a palavra, e segundo, cremos que Jesus é o único caminho, a única verdade e o único em quem nós alcançamos vida. E aqui está o fato
de nós sermos filhos amados de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nada, absolutamente nada no mundo será maior do que isso. A saúde não é maior do que isso. Porque você pode ter saúde e pode não ter Cristo. Você morrerá e irá para o inferno. Você pode não ter saúde e ter Cristo. Você morrerá e viverá eternamente ao lado dele. Aí é uma questão de colocar na balança aquilo que mais nos importa, né? Se é 80, 90 anos de vida na terra, ou se é uma eternidade ao lado de Cristo, gozando de alegria eterna, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá mais sofrimento. E isso aqui se confirma no versículo 19, que diz: para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Quando a gente olha então para a junção dos versículos 18 e 19, eu vou ler de novo os dois. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Então, quando a gente lê esses dois versículos, nós temos aí um breve resumo da salvação em Cristo, né, e da verdadeira esperança para nossas almas, que é o título da nossa mensagem. Porque no versículo 18, nós entendemos que nós precisamos obedecer a palavra, e nós entendemos que nós devemos crer no amor de Deus, ou seja, em que Jesus, né, foi sacrificado na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. E o porquê de nós precisarmos fazer isso, que é o que está no versículo 19. Por que eu preciso, além da proteção de Deus, o que significa, no final de tudo, a proteção de Deus? A salvação das nossas almas. Essa é a verdadeira e única esperança da nossa alma. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, para nos trazer salvação. Essa é a proteção que o Senhor Deus nos promete. Nós temos o péssimo hábito de, quando nós lemos a Bíblia, nós queremos ser muito imediatistas, né? Nós lemos ali e já queremos, para ontem, trazer isso para o meu dia a dia. É lógico que essa é a lógica de nós lermos a Bíblia, é isso, né? Só que nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado, né? Com um pouco mais de profundidade, porque se a gente ficar pensando, por exemplo, não, o Senhor, então, se eu obedecer a Bíblia, se eu obedecer a palavra e crer em Jesus, então está tudo de boa, não vou passar mais nada na minha vida. O Senhor vai me proteger, a Bíblia está falando que vai me proteger, né? Primeiro que nós não conseguimos obedecer a palavra na sua totalidade, né? Antes nós conseguíssemos fazer isso. Muitas das vezes nós colocamos a nossa ideia à frente. E eu penso que isso vai ser uma rotina constante na nossa vida, justamente para que nós nos lembremos de que o céu não é aqui. Você imagina se fosse tudo bom? Você imagina se nós conseguimos... E eu penso, quando a gente fala sobre o problema do mal, né, quando tem muita gente que questiona Deus, se Deus é bom, por que o mal existe? Não é? Tem muita gente que faz essa pergunta. Mas eu penso que o mal, ele nos lembra justamente que o céu não é aqui. E não foi aqui que nos foi prometido graça eterna. Aqui, é óbvio, é derramada a graça sobre nós para que nós possamos superar o dia a dia, né, a tristeza, a angústia. Mas o que nos foi prometido, como o tio Toninho falou aqui no início, no mundo tereis aflições. Não é? Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, pois eu venci o mundo. Então, este mundo foi vencido para que nós tivéssemos alegria eterna, contentamento eterno e gozo eterno no céu. Enquanto estivermos aqui, irmãos, passaremos por dias difíceis. E Deus, Ele irá nos proteger. À medida em que nós formos fiéis, mas o que significa a proteção de Deus? É isenção de problemas? É nunca mais ter problemas? Não. É passar pelos problemas. Quantos problemas nós já tivemos nas nossas vidas e nós olhamos para aquela situação e pensamos, agora acabou. Agora é o fim, agora minha vida perdeu sentido, agora não tem mais jeito, e estamos aqui. Né? Estamos aqui, ouvindo isso. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem nos protegido.
independente de pandemia, independente de vacina, não é? Já tomaram a vacina aqui, todo mundo bem? Ninguém virou jacaré ainda, né? Glória a Deus. E o mais importante é nós termos a confiança em Deus, é nós descansarmos nele, sabermos que nós servimos a um Deus que é infalível, é um Deus que não muda, um Deus imutável, um Deus em quem nós podemos descansar, confiar, e ter plena certeza de quem Ele é. Então, quando nós obedecemos a Deus e cremos em Jesus, a nossa alma é livre da morte. E a vida eterna ao lado de Jesus nos é garantida. Amém? E eu gostaria de fazer aqui 3 aplicações para que a gente pudesse nos lembrarmos disso no decorrer da nossa semana e no decorrer da nossa caminhada com Cristo. A primeira delas, que eu gostaria de fazer, que fala sobre a primeira parte que nós tratamos aqui, é o seguinte: ser escravo na certeza da salvação em Cristo é muito melhor do que ser livre nas incertezas de quem nós somos. Ser escravo na certeza da salvação em Cristo é muito melhor do que ser livres nas incertezas de quem nós somos. Permanecer em Cristo, ser guiado por Ele, sempre, irmãos, sempre nos colocará no lugar onde nós devemos e precisamos estar. Nós precisamos encontrar alegria nisso, sabe? Nós precisamos ter felicidade de saber que somos servos, escravos de Cristo. Quem me dera poder dizer que eu sou escravo de Cristo, como Paulo fez. Sabe por quê, irmãos? Se a gente rejeita essa mentalidade, no mínimo a gente está sendo incoerente. Para pensar, o apóstolo Paulo, talvez a personalidade mais importante do cristianismo, depois de Jesus, obviamente, né? Para mim ele é o cara que fez a coisa acontecer. O cara que dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13 deles. Então ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Então eu acho que Paulo era uma pessoa muito bem entendida de quem ele era em Cristo. E entendendo quem ele era em Cristo, ele fazia questão de se apresentar como servo. O que eu penso? Eu penso que ser servo é estar no melhor lugar onde nós podemos estar. Ser servo é isso. Porque, irmãos, não faz sentido nós rejeitarmos estarmos debaixo da graça de Jesus, porque quando nós rejeitamos a servidão a Ele, nós rejeitamos a sua graça, nós rejeitamos o seu sacrifício, nós rejeitamos o amor de Deus sobre nós. Jesus é a perfeita expressão do amor de Deus sobre as nossas vidas. E se nós dizemos que nós não queremos essa mentalidade de servos, significa então que nós não queremos estar debaixo da servidão do Rei dos Reis, aquele que morreu para nos salvar. E se Ele morreu por nós, o mínimo que nós podemos fazer é viver para Ele. Ele pede que nós vivamos para Ele. Ele não pede que nós morramos. Não mais. Nós temos ainda essa vantagem, né? Porque o apóstolo Paulo, mesmo em meio a tantas dificuldades, ele estava preso dizendo que era servo de Cristo. E morreu da maneira como nós sabemos como morreu. E hoje nós não somos mortos por causa disso. Ainda não somos. E nós queremos buscar sempre o lugar mais confortável para nós estarmos. Só que, na minha concepção, o lugar mais confortável é ao lado de Cristo. Ainda que venham tempestades, ainda que o mar não se abra, ainda que os dias se tornem cada vez mais difíceis, que é o que a Bíblia diz que vai acontecer, que os dias se tornarão cada dia mais difíceis. Então, à medida que os dias se tornam difíceis, eu prefiro estar sendo guiado por aquele que comanda os dias difíceis. A gente não pode se esquecer que os dias difíceis estão debaixo da soberania de Deus, e que em tudo Ele tem um propósito. E se Ele tem um propósito em tudo, quem sou eu para querer sair
desse propósito e andar pelas minhas próprias perninhas, eu não vou chegar em lugar algum. A segunda aplicação que eu gostaria de trazer é que nada do que nós somos, podemos ser, temos, ou do que nós podemos ter, poderá nos garantir a salvação. Nem a nossa força, nem a nossa posição social, os nossos títulos, né, que nós carregamos. E absolutamente nada que venha de nós mesmos poderá garantir a salvação. É errado? Então eu tenho que ficar aqui parado esperando. Não. Você precisa trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos crescer, nós precisamos adquirir conhecimento, evoluir, nos tornarmos seres humanos cada vez mais próximos daquilo que Jesus foi. Nós precisamos viver, mas sabedores, e nos lembrando todos os dias de que a salvação só poderá nos alcançar através de Cristo. Somente por Ele, somente pelo sacrifício feito por Ele. Então, os nossos cargos, às vezes a gente se cega, né? E às vezes a vida cobra isso de nós também, né? O dia a dia, a correria. Se eu não trabalhar, eu não como, né? A gente não coloca comida dentro de casa. Se eu não estudar, se eu não me formar, se eu não for o melhor naquilo que eu faço, eu vou ser colocado para trás, porque tem um monte de gente vindo atrás de mim que vai me engolir, não vai dar tempo. Né? Então, às vezes, na ânsia de querer conseguir algo, nós nos esquecemos do principal. Nós nos esquecemos de que o mais importante que nós precisamos para as nossas vidas está em Cristo Jesus. E a terceira aplicação fala sobre a esperança das nossas almas está na certeza da salvação que há em Cristo. Enquanto nós vivermos nesse mundo, irmãos, como eu estava dizendo, nós estaremos sujeitos às dificuldades que o mundo nos apresenta, nós estaremos sujeitos às dores que o mundo nos apresenta, às aflições que o mundo nos apresenta, às enfermidades que o mundo nos apresenta, e a tudo o que pertence a esse mundo, certo? Mas nós não devemos nos esquecer que nós apenas estamos nesse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, simplesmente porque nós pertencemos àquele que nos escolheu. Nós pertencemos a Cristo e nós estamos destinados à vida eterna ao seu lado. Ah, mas como que eu sei que Cristo me escolheu? Irmãos, no fundo do seu coração, você sabe o quanto você ama Jesus. Você sabe o quanto ele tem de espaço no teu coração. Você sabe o quanto ele tem de espaço no seu dia a dia, na sua vida. Você sabe, eu sei, nós sabemos, todos nós. Nós sabemos a facilidade que nós temos, ou não, de trocar Jesus por qualquer outra coisa. E eu estou falando de Jesus, tá? Não estou nem falando da igreja. Eu costumo dizer que a igreja deveria ser a parte mais fácil de ser cristão, né? Que é o momento que nós nos unimos para louvar o Senhor, agradecer a Ele por quem Ele é, né? Pela bondade, pela misericórdia dEle, e aprender da palavra. O desafio de ser cristão é lá fora. E é lá fora que nós provamos se nós somos escolhidos por Deus ou não. Porque é lá que nós provamos se nós amamos a Ele. É lá que nós provamos. É lá que nós provamos qual a importância de estar no centro da vontade de Deus que nós damos. No momento em que nós contamos aquela mentirinha, no momento em que nós nos apropriamos de coisas que não nos pertencem para levar vantagem, no momento em que nós não olhamos para o nosso próximo como nós deveríamos estar olhando, que nós não amamos aos nossos irmãos. É dessa forma que nós vamos saber aí se nós realmente fomos escolhidos por Deus ou não. A nossa vida vai falar. E que isso possa inquietar o nosso coração. Que isso seja algo que nos incomode. Né? A Bíblia não fala que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, não é? Se o seu coração está cheio de Cristo, o seu tesouro se resume a Cristo. Se o seu coração está cheio das coisas que a vida pode te oferecer, o mundo pode te oferecer, então o seu tesouro está nisso.
O nosso tesouro está nisso. E aí, no final, cada um vai receber a sua herança. Nós acumulamos tesouros aqui, nós vamos receber os tesouros que este mundo tem para nos dar. Se nós acumulamos os nossos tesouros no céu, nós vamos receber do céu. Eu acredito que todos nós gostaríamos de receber o nosso tesouro no céu, né? E para a gente terminar, eu gostaria de encerrar aqui essa mensagem e essa aplicação orando com você nos últimos 3 versículos de Salmos que nós lemos. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos dizer, Pai, que a nossa esperança está no Senhor. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa proteção. Em Ti, Pai, apenas em Ti o nosso coração se alegra, porque nós confiamos no Teu santo e bendito nome, Pai. E nós clamamos, Deus, que o Senhor que esteja sobre nós o Seu amor. Assim como está em Ti, Pai, a nossa esperança. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor nesta noite, sabedores de quem nós somos, sabedores das deficiências que temos diante do Senhor. E nós entendemos, Pai, que sem o Senhor nós não podemos nada, nós não chegaremos a lugar algum, nada daquilo que nós temos podemos ter, ou daquilo que nós possamos agregar, ó Deus, por nós mesmos, nada disso será capaz de nos salvar. Nós sabemos que somente em Ti nós podemos descansar, somente em Ti nós podemos confiar, Pai. Nós sabemos que somente o Senhor, Pai, é o dono de toda a verdade. Nós não queremos confiar em governos, nós não queremos confiar em ciência. Nós sabemos, Pai, que o Senhor usa dessas coisas também para agir e para falar. Mas a nossa confiança está depositada em Ti, Pai. O nosso prazer, Pai, o nosso coração se deleita na Sua vontade. Porque nós sabemos que onde o Senhor nos colocar, Pai, ali será o melhor lugar. Porque é o Senhor quem conhece o dia de hoje, de amanhã. Nós não sabemos, nós somos pequenos demais. A nossa mentalidade é pequena, é terrena, nós não conseguimos enxergar além daquilo que nós queremos, Deus. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ser fiéis a Ti. Nós queremos ser fiéis ao Senhor e descansar naquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Assim como o salmista diz, nós te pedimos novamente, esteja sobre nós com o Teu amor, Senhor. Assim como nós acabamos de declarar que a nossa esperança está no Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tudo que tem acontecido aqui, nesta igreja. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. E nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos cada dia mais, Deus, certeza de que somos escolhidos Teu. E que nós possamos, através disso, Deus, ser cada dia mais usados pelo Senhor, para que o Teu reino cresça, e para que a Tua obra, para que a Tua vontade se cumpra, em nós e através de nós, Pai. É isso que nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor?